na Travessa Freire Alemão, número 111, batalhando, guerreando, e dessa forma vamos continuando, né? E desde já, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Reis. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, oh glória, a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Somente até que podeis se aceitar, glorificando a Deus. Mais uma vez queria externar a minha alegria de estar aqui na igreja do Novo Parque, uma igreja ao qual eu me familiarizo bastante. Tenho muitos amigos, para a glória de Deus, pastor Gerson, com certeza. E na noite de hoje, em meio ao convite ao qual foi me dado, agradeço a Deus, fiquei eu orando a Deus qual mensagem compartilhar nesta noite. E Deus colocou ao meu coração uma passagem bastante conhecida. Sabemos nós que o ano já está por findar. Faltam poucos dias e logo 2025 já estará presente. E sabemos nós que ano novo nos quer dizer o que? Mudanças. Pois sabemos nós, é costumeiro e até natural, fazemos planos. Quem aqui não faz planos? Quem aqui não tem metas? E mediante a palavra lida, creio o poder do Espírito Santo, que vamos sair daqui edificados. Devo esclarecer à igreja que o contexto ao qual foi lido vai se tratar de um período turbulento, ao qual o povo de Deus estava sendo perseguido, ou seja, os profetas, aqueles que ministram a palavra, os corajosos, ao qual não estavam intimidados pelo reinado, pelo rei, pelo governante, ao qual não permitia que
os profetas de Deus falassem a sua palavra. E houve uma perseguição, ao qual muitos profetas morreram. E então surgiu a escola de profeta, ao quais, pela direção de Eliseu, sucessor de Elias, seu mestre, estava a supervisionar, estava a cuidar, estava a ensinar. Pois sabemos nós que Deus sempre levantará os seus, para que a sua palavra venha a ser dita. Quem aqui Deus levantou para estar aqui nesta noite? Eu creio que cada um que está aqui. E então a palavra de Deus vai dizer que a mulher de um deles veio ao homem de Deus a colocar a sua causa. Porque a Bíblia não revela, mas um dos filhos dos profetas chegou ao óbito. E aquela mulher não tinha como prover suas necessidades. E sabemos nós que, como servo e servo de Deus, temos que ter o quê? Compromisso com aquilo que a gente está o quê? Decretando com o nosso próximo. Porque homem de Deus e mulher de Deus tem que ter compromisso. E desde já levanta uma reflexão, ao qual como será se nós fosse o nosso último dia, se Deus nos levasse nesta noite, como nós estaríamos com o nosso próximo, como nós estaríamos com o nosso credor? Pois aquele homem foi a óbito e deixou uma certa dívida. Claro que não foi porque ele quis, mas o controle de nossas vidas está na mão do nosso Deus. O que eu quero dizer com tudo isso é que devemos o quê? Administrar os nossos bens. Porque a palavra de Deus é muito rica e neste versículo nos leva a refletir. Se fosse o nosso último dia, o que deixaríamos para os nossos parentes? Será que deixaríamos dívidas? Será que deixaríamos preocupações? Que possamos, mediante o Espírito Santo, a lidar com aquilo que Deus provê nas nossas mãos. Que possamos o quê? Respeitar aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos abençoou com um salário de 1.500, 1.600, que possamos o que? Administrar aquilo que Deus nos deu. Que não venhamos o que? Dar um passo a mais e nos endividar. Que venhamos em meio ao ano que está por vir, ao dia que está a se prosseguir, a ter este zelo, a ter este cuidado. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher foi ao homem de Deus e colocou a sua causa. E o interessante, amada igreja, que ela diz a Eliseu: o teu servo conhecia a Deus, o teu servo guardou a tua palavra, a palavra do Deus Altíssimo, o teu servo servia, o teu servo estava presente. Interessante, amada igreja, que quando vamos orar, é normal dizermos ao nosso Senhor: Senhor, eis-me aqui, o teu servo, a tua serva, estou aqui porque eu confio em ti. Aquela mulher sabia que o homem de Deus falava aquilo que Deus permitia. Como é importante colocarmos e apresentarmos a nossa causa ao nosso Deus, apresentarmos as nossas causas ao pastor, aquele que está à frente da obra. Devemos ser vigilantes, pois momentos difíceis é algo presente nas nossas vidas. Acredito que cada um que está aqui possa estar passando por algo delicado, possa estar passando por um processo ao qual o nome do Senhor será glorificado. Mas será que estamos fazendo que nem aquela mulher, em meio às surpresas que a vida tem a nos aguardar? Será que nós estamos aos pés do nosso Senhor? Então aquela mulher apresentou a sua causa. O interessante é que o homem de Deus sempre
tem algo a falar da parte de Deus. O que eu quero dizer, amada igreja, é que sempre enquanto houver aquele homem, aquela mulher que invoca o nome do Senhor, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, o Senhor lhe responderá, o Senhor cuidará, o Senhor proverá. A situação pode ser difícil, a situação pode se mostrar contra o nosso favor, mas o Senhor sempre terá uma palavra de conforto para as nossas vidas. Porque a situação foi difícil para aquela mulher. Os credores vieram e não queriam saber, e levaram os seus 2 filhos como garantia. Era costume daquela época. Aquela mulher poderia ter ficado abatida. Aquela mulher poderia ter o quê? Se aprofundado na tristeza da situação. Mas ela correu aos pés do homem de Deus. Que possamos ter a força necessária de estarmos aqui na casa de Deus. Enquanto muitos, infelizmente, decidiram, em meio à dificuldade, estar nas suas casas, deitado, assistindo TV, não sei o que está fazendo, mas não está na casa de Deus. O número pode ser pouco, mas eu creio que aqui tem adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então a causa foi apresentada e o homem de Deus perguntou: o que tu tens? Interessante, porque aquela mulher visivelmente, aparentemente, não tinha nada. Quantas das vezes achamos que não temos nada, mas o Senhor vem com a sua palavra para que a gente venha se lembrar que sempre temos algo. Como que, irmão Emanuel? Como ponto de partida para que Deus venha trabalhar e coisas grandes venham a acontecer. Quando estamos na Bíblia Sagrada, vemos o quão pesado foi o ministério de Moisés em frente ao Mar Vermelho, e muito antes em frente a Faraó e aos feiticeiros. Em meio à dificuldade, ele clamou a Deus, e Deus falou: o que tens? O que tem nas tuas mãos? Ele tinha um bordão, tinha um cajado, e mediante aquilo Deus operou, e grandes coisas aconteceram. E quando Jesus Cristo chamou homens normais, pescadores simples, o que havia nas mãos deles? Redes de pesca. E Jesus Cristo falou que não mais peixes iriam pescar, mas vidas seriam salvas. E quando grande multidão estava em torno de Jesus Cristo, milhares, e já era tarde, os discípulos mandaram regressar, mas Jesus Cristo não permitiu, pois Ele cuida dos seus. Falou: o que tens? Parecia tão poucos pães, tão poucos peixes, e Deus trabalhou. O que eu quero dizer, amada igreja, que se por algum acaso o inimigo tentou semear na sua vida, em seu pensamento, já repreenda no nome de Jesus. Se ele tenta lhe convencer que você não tem nada, o nosso Senhor fala aos nossos corações: o que tens nas tuas mãos? Aquela mulher falou: não tem nada, mas pela palavra de Deus ela lembrou. Pastor Dias, ela disse que tinha um pouco de azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite. Então o homem então é aí que Deus vai trabalhar. Aí é que Deus vai trabalhar. Então ele começou a instruir aquela mulher com aquilo que ela tinha. Meus amados, se nós verdadeiramente clamarmos a Deus em oração, Deus fala, Deus instrui a sua igreja para fazer grandes coisas. Aquela mulher não poderia imaginar o que estava por vir. Aquela mulher não poderia jamais imaginar o quão grandes coisas iriam acontecer na vida dela. E saiba, pela palavra de Deus, grandes coisas acontecerão. A este conjunto de senhoras, aos conjuntos de jovens, aos membros que sentam nessas cadeiras,
grandes coisas acontecerá em nome de Jesus. Então o homem de Deus começa a instruir, vai a todos os seus vizinhos e pede vasilhas vazias, mas não poucas. Interessante, amada igreja, como Deus trabalha nas nossas vidas. Eu não sei como era a socialização daquela mulher onde ela morava, mas se pensarmos bem, se aquela mulher fosse de mal com o seu próximo, como é que ela poderia conseguir as vasilhas? Porque o homem de Deus não pediu uma, nem duas, nem três, mas várias. Voltando ao que eu disse primeiramente, o ano está por vir, que possamos melhorar o nosso relacionamento com o nosso irmão, que possamos melhorar a nossa convivência com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da frente e com o vizinho de trás. Mas, irmão Emanuel, o vizinho é ímpio, o vizinho me perturba tanto. Mas saiba e pense, se hoje Deus falasse ao seu coração, da mesma forma que falou com aquela mulher, como é que ia ser? Se Deus falasse ao seu coração, vai na casa do teu vizinho e faz desta forma, como é que ia ser? Não ia ser fácil, mas ele teria que ter coragem. Então que possamos ter um bom relacionamento. Jesus Cristo nos ensina a amar o nosso próximo. Então que possamos, neste novo ciclo, nessa nova rotatividade que a terra há de ter, que possamos ter um bom relacionamento com o nosso próximo, para que Deus assim venha operar grandes coisas nas nossas vidas. E então aquela mulher obedeceu a instrução do profeta de Deus e foi nas portas. Me preste uma vasilha, me preste uma vasilha, me preste uma vasilha vazia. Acredito eu, a Bíblia não fala que talvez os vizinhos perguntassem: para que tu queres? Com certeza aquela mulher falou: porque o homem de Deus instruiu a fazer isso. Veja o mistério da palavra de Deus. E então, depois de ter juntado todas aquelas vasilhas, o homem de Deus deu a próxima instrução: agora vai, fecha a tua porta e derrama o azeite sobre as vasilhas. Se nós tivermos atenção a este versículo, vamos perceber a vigilância da informação. Eu vou falar de uma maneira mais clara. Devemos vigiar com aquilo que falamos. Devemos vigiar mais ainda com aquilo que Deus fala aos nossos corações. Pois aquilo que Deus fala para mim e para ti se chama de secreto. Porque muitas das vezes falamos aquilo que Deus quer primeiramente a trabalhar nas nossas vidas. E depois de trabalhar, depois de concluída a grande obra, aí a gente testemunha. Quer saber, porque muitas das vezes a obra não é completa, porque muitas das vezes falamos demais, porque muitas das vezes não vigiamos, porque muitas das vezes colocamos a carroça na frente do animal. Então aquela mulher vigiou naquilo que o homem de Deus falou. Jesus Cristo fala no Evangelho que vai ao teu quarto, tranca a porta, pega em segredo e em segredo ele fará. Será que nós estamos tendo este cuidado? Será que nós estamos, mediante as instruções do nosso Deus, fechando a porta do nosso quarto, fechando a porta da nossa casa, e estamos invocando a Deus e deixando que Deus continue a sua instrução? Porque aquela mulher estava debaixo da palavra de Deus e ela não saiu de modo algum.
porque ela poderia ter simplesmente, depois das vasilhas, depois da próxima instrução, ter falado para todos o que iriam fazer, mas não. Em secreto ela fez e em secreto Deus agiu. E eu convido a igreja de Novo Parque a buscar o secreto com Deus, a buscar nas suas casas, no seu quarto, no seu interior, o secreto com o Espírito Santo, com Jesus de Nazaré. Pois em secreto buscaremos e em secreto Ele trabalhará, para que assim o testemunho vivo possamos fazer, para que todos possam observar as maravilhas que Deus há de fazer. E então aquela mulher trancou a sua casa e obedeceu à instrução. Ela poderia ter perguntado, mas o porquê ele fazer isso? Mas não, simplesmente ela obedeceu. Que possamos, em meio às instruções de Deus, que possamos ser obedientes, a deixar as interrogações de lado e deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus vai dizer que ela chamou os seus filhos e começou a trabalhar. E o que eu acho interessante, amada igreja, glória a Deus, aleluia, no versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e elas os enchiam. Vemos aqui, meus amados, um trabalhar familiar. Vemos aqui claramente que ela não fez nada sozinha. Quer saber por quê? Porque grandes coisas estavam à sua frente. Eram vários vasos. Não tinha como ela fazer só. Como é importante o trabalhar familiar. Como é bom ter um bom relacionamento, que é pai para com o filho, que é filho para com a sua mãe. Deus se agrada quando há paz na família. Deus se agrada quando há um bom relacionamento. Que nesse ano que está por vir, que possamos ter um bom relacionamento em casa. Talvez sozinha aquela mulher não poderia fazer a grande obra que estava a ser feita. Então as tarefas foram divididas. Os filhos traziam as vasilhas e ela derramava o azeite. Os filhos traziam mais vasilhas e o azeite estava sendo derramado. E cada vez, quanto mais vasilha ele trazia, mais o azeite se multiplicava. Quanto mais trazia vasilha, mais o azeite se multiplicava. Amada igreja, Novo Parque, Deus é o nosso maior provedor. E creia pela fé que nada lhe faltará na sua casa. A sua despensa se manterá cheia. A sua vestimenta se manterá esplêndida. Porque nem Salomão se vestiu com as flores dos campos. E é promessa de Deus, não é algo que estou inventando e criando. Então Deus se manteve presente. O Deus da provisão estava na casa daquela mulher. E sabemos nós o valor do azeite. E então houve ali o que é a multiplicação, meus amados. Como também eu creio que Deus multiplicará aquilo que você tem. Irmã Emanuel, eu tenho tão pouco. Mas saiba que aquilo que você tem, Deus irá multiplicar. Para a honra e glória dele, Deus trabalhará na sua vida de uma forma que Ele irá lhe surpreender. Aquilo que a mulher tinha, Deus trabalhou por cima daquilo. E aquilo que você tem, eu pergunto nesta noite: o que tem nas tuas mãos? O que tens na tua casa? Irmã Manuel, eu tenho um conhecimento da palavra, pois Deus vai multiplicar esse conhecimento e transformará em sabedoria, para que muitos possam escutar da tua boca, como instrumento, como canal de bênção, a palavra de Deus. Irmã Emanuel, eu tenho um jeito para louvar, pois Deus multiplicará e abençoará a sua garganta, para que você
em verdade e corações possam ser aquebrantados pelo poder do Espírito Santo. E meu Emanuel leva um jeito para a construção, eu levo um jeito para a confecção. Ou seja, há muitas coisas ao qual Deus nos colocou no ofício e trabalhamos, pois Deus abençoará a obra de suas mãos, de tal forma que você, amada igreja, irá trabalhar no seu ambiente de trabalho de uma forma com qual as pessoas irão se admirar. Olha como a irmã está trabalhando diferente. Olha como a irmã está lidando de uma forma diferente ao Espírito Santo de Deus. Os seres, amada igreja, nós iremos desenvolver de uma forma esplêndida, porque abençoaremos a nossa casa, abençoaremos o nosso vizinho e abençoaremos a casa de Deus. É dessa forma que Deus trabalha, de uma forma que nos surpreende. E então, depois que aquilo foi feito, depois que as vasilhas foram trazidas, chegou o momento que aquela mulher falou: traz mais um. E o jovem, o filho dela, disse: não há mais nenhum. E o azeite cessou. Como o nosso Deus, ele é organizado. Porque o azeite cessou? Porque ele já estava cheio. Mas enquanto houvesse vasilhas vazias, vasos disponíveis, Deus derramaria do seu azeite. Deus derramará do seu azeite. E nesta noite, o nosso Senhor Jesus pergunta: se aqui nesta casa há azeite disponível, se aqui nesta casa há vasilha disponível para que o azeite do Espírito Santo seja derramado nesta casa. É necessário que nós declaramos, que venhamos a falar: Senhor, estou aqui como vasilha disponível, como vaso disponível para que o seu azeite venha a ser derramado, a ser depositado, para que o teu Espírito Santo venha fazer morada em meu ser. O nosso Senhor, o nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus, amada igreja, que trabalha nos mínimos detalhes. Nada passa desapercebido ao seu olhar. Mas é necessário que nós venhamos a despertar, que venhamos a melhorar o nosso relacionamento, que venhamos a buscar em secreto, a vigiar o nosso olhar, o nosso pensar, aquilo que sai da nossa boca, que venhamos a melhorar o nosso relacionamento, primeiramente com o nosso Deus que se faz presente, com a nossa liderança, com o nosso pastor. É necessário para que, mesmo as dificuldades, tenhamos aonde ir. Aquela mulher, meus amados, seu homem de Deus, e nós temos, pela permissão de Deus, o nosso pastor, a nossa pastora. Nós temos um homem de Deus capacitado para que ele venha nos instruir a parte de Deus, que venhamos a deixar de abrir os nossos corações para aqueles que não podem resolver o nosso caso, para aqueles que não entendem a